Bom, eu vou falar de 6 dicas rápidas para quem estiver fazendo uma reportagem com dados no contexto de eleições municipais. A primeira coisa, quando você vai começar a fazer uma matéria, é saber, você tem que definir bem a pergunta, né? O que você quer descobrir? E a partir do momento que você sabe exatamente o que você quer, você sabe onde, quais bases de dados você vai buscar e que tipo de dado interessa. Então, uma vez que você tem a pergunta bem feita, né, não adianta você ter os dados se você não tem nenhuma hipótese, vale você ter sempre o apoio de alguém que conheça aquele assunto, né? Então, tem algumas bases de dados que são muito específicas, como a base de educação, de saúde, né? Às vezes vale a pena você conversar com alguém que entende de orçamento para saber as diferenças entre o orçamento executado, entre o que é orçado, liquidado, enfim. Eu acho que não basta você ter acesso aos dados, você precisa ter alguém que consiga te ajudar a interpretar isso. Segunda dica é desconfie, né? Assim, se você olhar um número muito estranho, não saia correndo e escreva alguma reportagem, né, com isso no título. Essas variações podem ser fruto, às vezes, de alguém colocou os dados errados na base, não há consistência de um ano para o outro, enfim, tem outros motivos, né, para justificar alguns dados estranhos. Então, sempre tenha cuidado, né, primeiro desconfie antes de sair para publicar. E aí, a terceira dica relacionada a isso é que vale a pena comparar. Sempre tenta comparar, para isso que a gente fez essa ferramenta, comparar os dados que você tem do município com municípios semelhantes e também com o histórico daquele município, né? Então, se você quer, antes de você dizer que um determinado dado seja sobre cobertura, né, de saneamento, seja de dados do IDEB, se eles são altos ou baixos, vale a pena comparar com municípios que sejam comparáveis e com histórico, né? Para você poder escrever uma reportagem se a coisa está melhorando, se está piorando, se há espaço para melhorar. Vale a pena sempre ter essas referências. E a quarta dica é, uma vez que você tem esses dados na mão, pense bem em como que você vai visualizar isso. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de ferramentas, a gente colocou uma lista de ferramentas gratuitas, interessantes, fáceis de usar, em que você pode fazer gráficos em linha, em barra, históricos, diversos formatos. E às vezes a gente é tão fascinado por essas ferramentas que nem pensa muito na real utilidade daquele uso. Então, às vezes, se você simplesmente colocar uma tabela com os números em coloridos, às vezes isso pode funcionar tão bem quanto um gráfico. Se você fizer um gráfico, né, tenha cuidado de não deixar ele muito poluído, muito cheio de informações. Destaque o que é relevante, saiba o que você quer passar, se você quer passar uma variação, dominância, proporção, e aí isso vai te ajudar a escolher que tipo de gráfico vai fazer sentido. Mas vale sempre você bater com alguém antes de publicar, né? Fala com alguma pessoa próxima, a editora, uma colega, ou alguma pessoa que pode ler a sua matéria para ver se ela entende o que você está querendo dizer ali. E relacionado a isso, minha quinta dica é que você deve ser agnóstico em relação às ferramentas. Tem gente que fala, né, uma pergunta comum é: por qual ferramenta eu devo começar a trabalhar jornalismo de dados? Isso depende muito do tipo de reportagem. Tem gente que vai super bem com planilhas, né, Google Spreadsheets, Excel. Tem gente que consegue fazer gráficos no PowerPoint, tem gente que vai direto para a programação. Ou você pode usar ferramentas de web, Tableau. Enfim, eu acho que há N ferramentas e às vezes, se você está muito fixado em uma ferramenta, você não consegue desenvolver bem
uma investigação, né? Porque antes de você visualizar os dados, você tem que entender o que está acontecendo ali. Então eu recomendo experimentar diversas ferramentas e conversar com a comunidade. Assim, existe a comunidade de jornalismo de dados no Brasil, ela é bastante receptiva. Você tem fóruns, grupos, páginas, cursos gratuitos. Então, você sempre vai achar uma oportunidade para perguntar para pessoas que têm alguma experiência nesses assuntos que vão te ajudar a resolver. E por último, e não menos importante, é que o jornalismo de dados ele não se encerra nos dados, né? Quando você tem uma informação, uma tabela, esse gráfico, o jornalismo de dados ele é sempre mais efetivo quando você consegue juntar isso com outras formas de apresentar as informações, né? Pode ser com um vídeo, com uma foto, com uma entrevista com um personagem. A gente vê isso sempre, né? Desde que o jornalismo, a matéria clássica de jornalismo de dados é falar sobre uma variação de inflação e ter uma personagem no supermercado falando que o preço do tomate aumentou. Esse tipo de coisa virou um certo clichê, mas não é à toa, porque facilita para as pessoas conseguirem dar uma certa dimensão, entender exatamente o que os números estão dizendo. Então, sempre tente fazer uma reportagem com dados que misture outros formatos, né? Formatos que outras pessoas podem colaborar, né? O jornalismo de dados ele pode estar a serviço de outras partes da redação. Se você trabalha sozinho, vale a pena você tentar buscar, né, fotos ou comentários em redes sociais, alguma coisa que complemente o que você quer falar. Então, com essas 6 dicas, eu acho que há uma boa chance de você fazer boas reportagens de dados que são muito relevantes nessas próximas eleições e no resto da sua carreira.